mata o comércio, não é nem a sua cara, é azul. Então, não pode estacionar, né? Tem que tirar, se tirasse a área azul, já tá. Onde que tem área azul? Transversal. Transversal. É muito competição. Tem área azul nas laterais e nas transversais? Da parar pra cima é tudo. Pode ver tudo agora, todas as ruas. Bora fora. O que mata o comerciante não é o moedor, é a área azul. A gente tá aqui, ó, no Alemão da Laranja, aqui no iniciozinho da Dom Pedro, né? E a única rua onde você não tem a área azul. A partir da Rua Pará tem a área azul. Se tivesse colocado a área azul aqui, 15 anos do comércio do Alemão da Laranja não poderia mais continuar aqui, porque os carros não parariam. Esse é um assunto que a gente vai tratar nesse vídeo, junto com a questão dos corredores de ônibus. Olá pessoal, tudo bem? Ricardo Jimenez do blog O Calçadão. Estamos hoje aqui na Avenida Dom Pedro. A Avenida Dom Pedro é a principal artéria econômica e viária da região oeste e do Ipiranga. Ó, você vê a situação das ruas transversais e laterais aqui da Avenida Dom Pedro, sem poder estacionar, ou se estacionar vai ter que pagar a área azul. Tem até um parquímetro ali na esquina que você pode perceber. Na verdade, o que nós defendemos aqui não é nem o fim do corredor de ônibus, nem a autorização completa de estacionamento onde quer que queira, né? Mas um processo de transição gradual, dialogado, conversado com as pessoas, para que possa fazer a transição necessária para o transporte coletivo, sem prejudicar o comércio, sem prejudicar a economia local, principalmente aqui do Ipiranga, essa região tão importante para Ribeirão Preto. Nós precisamos perguntar, o que está acontecendo com a Avenida Dom Pedro? Só de andar na avenida nós contamos mais de 80 comércios fechados com plaquinha de aluga-se. Dá uma olhada aí. Conversando com vários comerciantes aqui da Dom Pedro, o que a gente ouve é só reclamação sobre os corredores de ônibus e agravaram um problema que já é estrutural aqui da avenida, que é o problema da supersaturação do trânsito. Ninguém é contra corredor de ônibus, nós somos a favor do corredor de ônibus, nós somos a favor de mudar, né, o modal de transporte do automóvel para o transporte coletivo, mas isso não pode ser feito com imposição, isso não pode ser feito sem diálogo, isso tem que ser uma transição conversada e principalmente pensada nos empregos aqui da Dom Pedro, na sobrevivência dos pequenos comércios e num processo de transição gradual que possa dar conta, né, de satisfazer todo mundo, seja os beneficiários do transporte coletivo, seja os comerciantes, sejam os moradores aqui da região. O problema da Dom Pedro, assim como os principais corredores comerciais das periferias, é a ausência de planejamento para o crescimento populacional, para o crescimento dos bairros do entorno, articulado com a questão da mobilidade. Sem o planejamento adequado, áreas de desenvolvimento recente, como essa aqui na parte de cima da Dom Pedro, convive com áreas de estagnação, como você viu lá embaixo, onde nós filmamos mais de 80 comércios com a plaquinha de aluga-se, porque foram fechados em decorrência das mudanças em diálogo que foram feitas aqui. Os corredores de ônibus são muito importantes. Mudar o carro individual para o uso do transporte coletivo é importante também como uma cidade de Ribeirão Preto. Mas se você faz isso sem planejamento, principalmente numa região como essa, muito populosa aqui ao norte da Avenida Dom Pedro, sem o devido planejamento, sem as devidas adequações, inclusive preocupação com o emprego local, com o emprego e renda gerado na localidade, seja aqui na Dom Pedro, seja no bairro Cristo ou nos bairros do entorno, o que você faz de fato é agravar um problema estrutural que não está sendo resolvido pela simples faixa de ônibus que colocaram aqui. Inclusive, é preciso falar sobre a área azul que foi colocada em todas as ruas aqui laterais, né, as ruas transversais da Dom Pedro, obviamente para poder forçar as pessoas a utilizarem o transporte coletivo. Esse tipo de transformação não se faz na canetada ou da noite para o dia, é uma transição que precisaria ser feita, transição inclusive que foi feita em várias cidades do Brasil e do exterior, e que não foi feita aqui. Uma imposição da noite para o dia e que na verdade só tem prejudicado o comércio, os beneficiários do transporte coletivo e a população aqui do entorno. Os corredores de ônibus da Dom Pedro e as obras de mobilidade precisam ser complementadas nas vias laterais, como aqui a Maranhão e a André Rebouças. É preciso terminar essa ligação da Avenida Rio Pardo para ligar a Zona Norte à região Oeste, ligar lá a Via Norte ao Anel Viário ou a Avenida do Café. É preciso regularizar a comunidade dos trilhos aqui na Avenida Rio Pardo, fazendo a ligação adequada do Alto do Ipiranga com o Planalto Verde. Obras de mobilidade precisam vir juntos com um planejamento adequado do desenvolvimento econômico. Gerar trabalho, gerar renda nas periferias, fazer um processo de incentivo para a abertura de novas empresas, principalmente aqui na região da Dom Pedro,
é o processo adequado para poder fazer o complemento de obras de mobilidade. Uma administração que não conversa com o povo é uma administração que faz obras que não servem ao seu propósito e não resolvem os problemas estruturais. Priorizar as periferias é ouvir as pessoas. Que a Dom Pedro volte a ser a artéria econômica e social do Ipiranga, desenvolvendo a economia local e melhorando a vida das pessoas.